agradeço. Fica à vontade, gente. Você está em família. Me sinto muito, realmente, que não esteja aqui a Águida Demir, a socióloga do trabalho, com quem eu tenho dividido pesquisas há mais de 30 anos. Né? Tem sido minha companheira de pesquisa. E nós começamos a fazer pesquisa em São Paulo em uma fase em que no Brasil pouco se sabia da relação entre saúde mental e trabalho. Né? Porque sempre se imaginava, não, o trabalho ele pode prejudicar a saúde por causa do ambiente, vamos dizer, produtos químicos, um ambiente perigoso para acidentes, né, riscos de acidente do trabalho, na estrutura física, na falta de proteção de máquinas, então se imaginava os acidentes das fábricas. Né? Então, com um trabalho de escritório, um trabalho no judiciário, um trabalho bancário, que foi dos primeiros que nós pesquisamos aqui em São Paulo, quando, na verdade, fora do Brasil, há muito já se pesquisava e se via a gravidade, inclusive governos levavam isso a sério em muitos países, na Europa, por exemplo, né, para evitar os prejuízos humanos e os custos econômicos, né, relacionados às questões, principalmente da maneira como o trabalho está organizado e como, vamos dizer, o trabalho mental, que é o principal, por exemplo, no judiciário, no setor bancário, nós estudamos muito o setor bancário, e entre os professores nós também tivemos ocasião, eu orientei tese também, a gente estudou professores, né? Hoje em dia se está vendo, inclusive, no magistério superior, o adoecimento do nosso magistério superior, mas não vou falar das outras categorias, vou falar de vocês. A né? BEPS quer fazer essa pesquisa dos servidores, dos professores. Sim, né? Então são várias as áreas, e eu acho que justamente porque o judiciário é uma instituição muito especial e muito fechada, né? Muito considerada sempre muito acima da sociedade, não se sabe o que acontece lá. Então, quem adoece dentro do judiciário, o adoecimento, o sofrimento, o desgaste, o estresse dentro do judiciário são desconhecidos da população, que só lê no jornal que o judiciário vai devagar demais, que os juízes estão questionando que deveriam ter melhor remuneração, e, enfim, é uma visão completamente deformada, estereotipada que a população do país tem sobre o que é que se passa dentro do judiciário, como é este trabalho árduo que eu conheci melhor nesses últimos 3 anos que a gente esteve perto de vocês. Eu também não conhecia, nunca tinha feito uma pesquisa no judiciário. Tinha participado uma vez de uma banca de mestrado de uma pessoa na saúde pública que estudou algumas soluções muito específicas, que foi um trabalho pioneiro, certo? Mas assim, ela estudou mais as questões ergonômicas no Tribunal de Justiça. Muito. Não, eu quero falar disso. Um trabalho. Então há outros trabalhos, como foi citado também, esse interesse do Dr. Ervaldo, velho, vamos dizer, colega, companheiro dessas preocupações com saúde do trabalho, uma pessoa pioneira no Brasil, que ele fundou o Departamento Intersindical de Estudos da Saúde e Saúde dos Ambientes do Trabalho, que seria assim, o paralelo do DIESAT. Né? Então, o Dr. Ervaldo fundou isso e com 2 entidades, com outros colegas, eu cheguei a colaborar com eles em algumas pesquisas sobre o metrô de São Paulo, sobre os bancários, enfim. E ele há alguns anos se deteve, né, também nas questões do trabalho no judiciário, se alertou para a gravidade do que ali acontece. Agora é muito interessante, né, essa questão da metodologia qualitativa que, junto com nossas primeiras conversas, vocês elegeram que seria melhor, porque aí nós somos, realmente eu acho, São Paulo está pioneira. Porque, por exemplo, o Rio Grande do Sul fez um trabalho muito importante também no Tribunal Federal. Eles verificaram, e é uma coisa que interessa para vocês, a Beth tem um relatório deles, que me mandaram, eles verificaram como a introdução do processo eletrônico aumentou o número de adoecimentos. E eles identificaram algumas coisas
eu tenho a impressão que se a gente for mais fundo só nessa área, talvez a gente possa prevenir aqui também. A gente pode né? continuar a pesquisa, eu concordo com o professor. Porque eles estão vendo, né, eles viram lá que as pessoas que não estavam acostumadas a trabalhar com computador, que precisavam de muito mais suporte, muito mais treinamento prévio, e que os horários deveriam ser mais adequados, os intervalos, para não ficarem tendo sineuvite. Eles se dedicaram não só na saúde mental, mas na saúde também geral, bastante, porque a gente também não amputou, né? Nós acabamos de ser muito para a saúde mental. Mas então, quer dizer, as temos sineuvite e elas são muito associadas à depressão. Porque a pessoa percebe que ela não consegue mais trabalhar depressa, que está com dor, ela acaba ficando deprimida. Quanto maior o volume de trabalho, mais isso acontece, porque ela vai se sentindo impotente, impossibilitada de cumprir as metas, desagradando aos colegas, ou às chefias, aos diretores de cartório, no caso, né? Então é muito interessante, enfim, não vou falar dos outros trabalhos, apenas eu queria citar, né, que nós não fomos os únicos, mas eles lá usaram questionários, né? Então foi de uma outra maneira, os outros, de um modo geral, eles usavam questionários, né? E o Dr. Eval, ele fazia um outro método dele muito interessante, que é fazer oficinas, que as pessoas falam juntas sobre o que acontece, que é um pouco parecido com o que a gente fez numa fase da ETA, que nós fizemos grupos com assistentes sociais, né, oficiais de justiça, enfim, com várias categorias, mas só podemos fazer isso aqui em São Paulo, né? Foi o grupo que eu fiz só aqui, e as entrevistas em profundidade, abordando assim a vida e o trabalho das pessoas, toda a trajetória e também a trajetória, vamos dizer, o histórico de saúde de cada um ao longo do trabalho. Então se pôde ver nitidamente como a saúde das pessoas foi se degradando ao longo da história de trabalho e quais as relações existentes, né? A gente não vai dizer que as pessoas adoecem só por causa do trabalho, claro que é um absurdo dizer isso, mas o quanto novas doenças surgiram em pessoas que nunca tinham tido antes, por exemplo, depressões, né, que foi uma das coisas que a gente encontrou mais, né? E como também alguém que tinha um problema antes, vamos dizer, tinha uma pressão um pouco alta, como ele ficou mais grave com a pretensão. Isso por quê? Porque o chamado estresse, né, que é um mecanismo que passa da tensão para tensão emocional, tensão nervosa para o organismo, ele muda o funcionamento, por exemplo, né, dos nossos órgãos, do aparelho circulatório, os vasos estreitos, etc. Não vou explicar essas explicações médicas aí, que não tem o caso, mas, digamos, eu estou só dando um exemplo da coisa mais frequente, que é a hipertensão arterial, que é um dos problemas que mais mata no Brasil. Que tem a ver com o estresse do trabalho. E tem que ver com o estresse do trabalho. Então, tem estudos assim, no mundo todo, alemães principalmente, fantásticos, mostrando a correlação entre o trabalho contemporâneo, a intensificação do trabalho mental e das pressões de produção no aumento das doenças coronarianas, infarto do miocárdio e hipertensão arterial. E pessoas, então, que não tinham infartos, digamos, a população geral, os epidemiológicos que estudam assim, a população geral, e podem estudar determinadas atividades, determinadas profissões, então vê uma correlação nítida entre isso e, por exemplo, o surgimento de infarto do miocárdio numa população que antes não tinha, uma população de menos de 50 anos, né? Enfim, não vamos entrar no desencadeamento de diabetes, tem que ver também. A pessoa, é genético, diabetes é genético. Mas tem gente que nunca vai ter, se ela tiver uma vida, né, uma alimentação, exercício, estado emocional. E aí não, ele vai ter um diabetes, por exemplo, diabetes tipo 2, que é um diabetes que surge na pessoa geralmente depois dos 60 anos, mais frequentemente. Então ele vai, o pai e o avô ficaram diabéticos depois dos 60, ele vai ficar aos 45, pela pressão do trabalho, também estudo sobre isso. Obesidade. Bom, eu não vou falar dessas doenças, mas apenas, não é? Porque a gente se centrou no adoecimento mental, eu só queria dizer que ele não pode ser dissociado desse que vai ter a ver do estresse. O que se fala muito assim é também do sofrimento. Difícil dizer. Sofrimento mental. O que é o sofrimento mental? É você sentir que você não pode ser você mesmo. Para dar um exemplo dentro da área de vocês, da área do ensino também, do professorado, você geralmente teve um ideal para trabalhar na justiça,
O ideal é a própria justiça, né? Que coisa bonita, trabalhar na justiça, né? A pessoa que estuda direito, Faz um concurso difícil. esse ideal, né? Então, assim como quem vai estudar medicina, esse é outro capítulo nosso aqui. Por que os médicos também estão adoecendo, se suicidando, se deprimindo? Mas não vou entrar aqui com a parte da minha própria profissão. Mas, enfim, então, as maneiras como as pessoas estão sendo obrigadas a trabalhar, principalmente dentro do que se convertiu, eu vou chamar globalização, isto está artificializando a própria vida, o modo de viver e o modo de trabalhar, conjuntamente. Vamos falar do que está fora do trabalho, vamos falar do trânsito, das outras pressões, da insegurança nas ruas, etc. Né? Mas, digamos, há uma conjunção. Mas se está verificando que, especialmente no trabalho, estão residindo fontes de adoecimento. E essa pesquisa mostrou, né, que fontes de tensão são muito grandes dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo e que há uma sobrecarga de trabalho que é piorada justamente porque não existe uma reposição de força de trabalho correspondente ao aumento da demanda. Agora, até a da Águeda, que é socióloga, ela escreveu bastante sobre por que aumentou a demanda, a violência social, etc. Por que tem tanta causa, a gente pode falar até da judicialização, que os senhores mais elevadas, né, no nosso judiciário conversam bem, que podem fazer com que haja mais mediação. Mas além da judicialização excessiva, né, nós temos um problema concreto de uma sociedade que se democratizou, né, não tanto quanto a gente gostaria, mas se democratizou e as pessoas estão recorrendo à justiça muito mais. Né? Então, resultando, né, uma coisa tão boa, resultando em sobrecarga e adoecimento de desgaste para quem trabalha nessa justiça, fazendo com que a frase do não reconhecimento desse aumento de trabalho, né, e a exigência cada vez maior faça com que a frase mais ouvida por nós nas entrevistas fosse: aqui é a instituição da justiça, mas ela é tão injusta com quem trabalha aqui. Essa frase com variações nós ouvimos muito. Né? Eu nem me lembro se está aqui no relatório, mas eu acho que a gente colocou. Porque isso apareceu muito. Então, o sentimento do não reconhecimento, inclusive, da condição do limite humano, limite fisiológico, né? Pensar depressa, resolver depressa. E o juiz também sofre, né? O juiz tem que pensar depressa, decidir agora com o processo eletrônico, eles estão se queixando. Tem gente estudando juízes também no Brasil. Estive num congresso do Ministério Público, do Trabalho.